Paraense, você está ligado com a gente aqui no CBN Pautas do Dia. E agora chegou a hora da nossa Conexão Brasília com o Rômulo Pinheiro, que já está com a gente participando aqui da nossa programação. Muito bom dia para você, Rômulo. Muito bom dia e muito prazer em conhecer você, Ronaldo Santos, sempre com notícias muito legais do maior clube da Amazônia aqui, te acompanho bastante, viu? Obrigado. Forte abraço para o meu amigo de sempre lá em Macapá, Daí Andrade. Um forte abraço, Rômulo. Olha, eu vou te contar, cada vez mais eu penso que o Rômulo vai ter paz neste mês de dezembro, mas já pelo tom do repórter CBN, o clima está quente demais em Brasília. Rômulo. Olha, Dayan, a gente sempre espera e sabe que o clima aqui no final de ano é mais ameno. Os deputados e senadores em geral acabam aí antecipando parte das férias, sendo que trabalham aí nessa escala 4x3, né? 3 dias na semana só e 4 dias. Enfim, essa questão ela também passa por aqui por Brasília. Mas esse final de ano especificamente tem dado muito o que falar, porque o Senado aqui vive uma expectativa. A gente estava acompanhando o julgamento, análise, aliás, da votação da PEC das praias. O repórter CBN até adiantou o período de vista dos senadores do governo, porque, veja que é um assunto muito importante e relevante, principalmente para aqueles que habitam na Amazônia, né? Em razão da questão da demarcação dos chamados terrenos de marinha e da possibilidade de cessão desses terrenos para proprietários aí particulares e também para estados e municípios. Então, a briga é muito grande porque há uma situação na qual se busca uma regularização. Esse limite dessa pré-amar é muito discutível, porque se foi feito em 1831, essa média, e houve uma alteração constante aí das ondas e marés, então essa demarcação até hoje não foi feita, gerando insegurança jurídica para muita gente que, em tese, não sabe se faz parte do terreno da União, se não faz. Então é necessário, de fato, uma revisão nesses pontos. Por outro lado, aqui também tem um outro ponto muito importante, é que nesse meio se busca, então, regulamentar uma questão envolvendo o acesso a essas áreas, a disponibilização de empreendimentos, e estão ligados a um outro ponto importante também, que é a questão da exploração de jogos de azar. Então, há uma busca, e aqui é uma coincidência, aparentemente uma coincidência, que é a votação na CCJ, que agora foi suspensa, da PEC de terrenos de marinha, e a possibilidade de exploração desses terrenos por proprietários particulares e por membros estatais e municipais, e também a votação que vai ser feita hoje em plenário, vai iniciar hoje, que é da liberação dos jogos de azar. Então, a questão do jogo do bicho, a questão envolvendo também os bingos e cassinos, em que há uma ligação, e a gente é bom ficar muito atento, porque a exploração desses jogos vai se dar prioritariamente, ou a ideia também é se dar nesses terrenos aí, nesses famosos resorts, à beira-mar, né? Então, há um casamento muito curioso, e aqui eu vou deixar para a prospecção do nosso ouvinte fazer essa conexão, mas há um casamento muito curioso no momento de que se discute muito essa questão da liberação desses jogos, ou seja, nos casos dos cassinos, seriam feitos em áreas de resort, necessariamente com previsão de eventos de lazer em conjunto, a semelhança como ocorre lá nos Estados Unidos e nas Vegas. Então, seria um empreendimento vinculado à área de lazer, e aí se discute a questão da criação de empregos, movimentação da economia, das cidades. Por outro lado, há uma questão, há um momento muito inoportuno, por outro lado, em razão desse avanço das discussões sobre saúde mental e a questão dos jogos online. Estamos as bets aí trazendo uma série de polêmicas a respeito desse endividamento das famílias. Aqui a questão aqui no Congresso Nacional, por exemplo, a bancada evangélica que é contra, a bancada da própria segurança pública mesmo, que prevê um aumento da violência em razão desses empreendimentos gerarem uma série de outros, talvez não compensem esse suposto ganho na área tributária, os custos sociais que são
vinculados a esses empreendimentos. Ou seja, é algo muito curioso que se discuta a PEC da liberação desses terrenos de marinha em conjunto com a proposta de aprovação dos jogos de azar, bingos. Jogo do bicho, que muita gente acha até hoje que não é, né, ilegal, mas aí tem a lei de contravenções penais prevendo essa ilegalidade, enfim. Há algo que me parece, para muita gente, parece que liga esses dois assuntos em um ponto que talvez para o ano que vem possa casar, na opinião de muitos aqui no Congresso, como o ideal, a liberação de acesso a esses resorts, a esses jogos de exploração de azar, em cruzeiros principalmente, no litoral, com a liberação dos jogos de cassino, jogos online e o famoso jogo do bicho. Então, o Senado hoje está aqui em ponto de ebulição. Lembrar que na CCJ já foi discutida, foi pedido vista, mas a liberação dos jogos de azar já foi aprovada na CCJ e vai à votação agora à tarde, já está indo aí até o final da noite com essa aprovação ou não. A gente tem que ficar atento a isso, porque é assunto de grande interesse para quem está aqui no país. E é claro também, meus caros Ronaldo e Dayan, a gente também, por outro lado, sai um pouquinho aí do legislativo e vai para um assunto que também é muito importante para todos, que é a questão do julgamento do Marco Civil da Internet, do artigo 19 lá no STF, né? Para quem trabalha com redes sociais, é um assunto muito importante, mas também não só para isso, porque a questão aqui, neste exato momento, já começou o julgamento do artigo 19, que prevê a responsabilidade civil das empresas, das companhias, as chamadas Big Techs, né? Enfim, as companhias de provedores de internet, enfim, de conteúdos. Nós temos aí muito interessados, os principais players, né, desse jogo, o Google, o X, a Meta, né, que é o Facebook, enfim, são empresas apostando forte na manutenção dos termos em que hoje se encontram os dispositivos do artigo 19, que falam sobre essa responsabilidade. É justamente nessa linha que eu queria que tu pontuasse a nossa audiência esses principais pontos, por gentileza. Pois é, Dayan. A ideia hoje é que o seguinte, a lei prevê, então, que a responsabilidade dessas empresas só seja chamada a ter quando houver uma decisão judicial determinando a retirada dos conteúdos e uma vez não cumpridas essas ordens pelas empresas. Então, hoje, se eu posto um conteúdo ofensivo em geral, a responsabilidade, é claro, de quem postou, mas a lei prevê unicamente a responsabilidade de quem postou, mas a ideia, tornando esse artigo constitucional, é responsabilizar as empresas de comunicação e tecnologia pela postagem. Porque, vejam vocês, meus amigos, é como se a gente imaginasse que essas empresas não tivessem mecanismos para coibir esse tipo de abuso. Então, a argumentação contrária é que isso vai promover uma censura, porque é como se obrigassem a uma fiscalização intensa das empresas para evitar responsabilidade civil e indenizações em geral. Mas é bom lembrar, e aqui é uma questão de fato, não é uma opinião, que essas empresas já utilizam os seus filtros, essa autorregulamentação há muitos anos, há muito tempo. Ou seja, elas já têm mecanismos que podem coibir esse tipo de abuso. A gente também conhece, a gente comentou várias vezes aqui, situações em que você comenta alguma coisa e de um assunto, um tênis que você quer comprar para corrida, por exemplo, e de repente você abre uma rede social que está cheia de anúncio de tênis de corrida que você nem se clicou lá, mas parece que alguém ouviu a sua conversa. Eu acho que todo mundo já viveu essa situação. Essas empresas têm mecanismos de algoritmos que direcionam, que fiscalizam, que bloqueiam, que fazem tudo, ou seja, na verdade, tem como fazer essa remoção, tem como fazer um filtro, mas as empresas não querem que isso seja levado à sua responsabilidade. E a briga grande é essa, porque na hora de implementar esse Marco Civil da Internet, as empresas que até queriam uma regulamentação foram a favor desse artigo 19 em geral, mas hoje em dia muitas pessoas que foram favoráveis lá atrás hoje já veem diferente, porque vejam a velocidade que as coisas funcionam na internet e vejam a morosidade, a lentidão da justiça. Esse é um contraponto. Às vezes você tem uma
um dano muito grande e as redes são muito rápidas, difunde de maneira imensa. Aí até a justiça chegar e mandar determinar essa retirada, o estrago já está feito. O próprio ministro Alexandre de Moraes, o ministro Carmen Lúcia reclamam que eles, como ministros do STF, não têm conseguido determinar que perfis falsos sejam retirados das postagens nas redes sociais. Olha que discrepância. A gente sabe, nós somos todos iguais perante a lei, mas essas autoridades, em razão do cargo que ocupam, têm sim certas prerrogativas e eles não conseguem fazer essa retirada. Imagine nós, cidadãos comuns, como é que fica. Então, essa discussão está tendo hoje e ela é muito importante. A gente está de olho sempre para trazer a melhor informação aqui na coluna. Tá certo, Tá então. certo, bem aquela leitura dinâmica. E no ponto do nosso Rômulo. Rômulo, obrigado pela conversa desta quarta-feira. Você já vai agora partir para o almoço, Rômulo? Vou partir para o almoço, à tarde tem treinamento, porque no final de semana tem corrida de novo. Bora exercitar, viu, galera? Bom, mas muito obrigado, amigo. Até a próxima quarta-feira. Forte abraço, até mais. Forte abraço.